Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um passo a passo bem fácil, que complica um pouco, claro, é fazer o desengrosso da madeira, mas se você conseguir uma madeira mais plana, dá para fazer muito bem e vai ficar bonito tanto quanto. Claro que o importante é que você deixe a madeira onde vai colar lá no espelho, que ela fique o mais plana possível, para que ela tenha uma boa área de aderência no espelho e não tenha perigo de vir abaixo ou cair aquela peça lá e de repente causar um acidente. Eu gastei entre lixa, o espelho, a madeira, eu gastei R$ 250. Nós estamos em meados de outubro de 2023, para vocês terem aí uma noção de valores. Depende do dia ou da época que você for ver o vídeo, mais ou menos para você ter essa noção de valores. Esse produto dá para ser vendido entre R$ 700 a R$ 800, computando aí o total de horas que você trabalhou. Algumas pessoas podem até falar, nossa, que caro, dá trabalho para fazer essas peças. Saiba valorizar o seu produto. Se você não valorizar, vem outras pessoas e vão dar preço naquilo que você fabrica com bastante carinho, com bastante amor. Portanto, saiba valorizar o seu produto, não é caro, depende do objetivo de cada um, a peça vale, dá para ser vendida e dá para ganhar um bom dinheiro com essa peça, e ela não tem época, ela não é uma peça sazonal, ou seja, você consegue vender a qualquer momento do ano e dá para faturar uma boa renda com essa peça. Do mais, eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Duras de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Pronto, o que a gente fez aqui? Eu fiz um rebaixo aqui para poder encaixar uma madeira na outra, para eu deixar ela com bastante resistência, para ela não soltar a moldura. Se eu tivesse cortado 45, eu tenho uma peça muito fina aqui, uma cavilha não daria, eu teria que fazer um corte aqui para poder reforçar. Então eu optei por fazer desta forma, um rebaixo, marquei lá na madeira exatamente esse mesmo espaço da madeira aqui, e cortei na metade, tanto de um lado como do outro, para poder fazer a colagem e a junção dessa madeira para que ela fique bastante resistente. Eu vou usar cola, espalhar a cola aqui, e depois vou usar um pinador com um pino de 1 centímetro, 10 milímetros. Se por acaso você não tiver o pinador, quando você for fazer a junção das madeiras, a colagem, você usa um sargento, algum grampo aqui, alguma coisa que você possa apertar e deixa a cola secar por 8 horas. Isso não vai soltar, ele vai ficar atrás lá da moldura, atrás do espelho, perdão, e não vai soltar, essa cola não vai deixar soltar. Primeiro porque eu não alisei aqui, eu simplesmente fiz o rebaixo na serra sem alisar, então ele está com bastante porosidade e quando eu fizer a junção, a cola vai secar e não solta mais essa parte. Portanto, eu vou usar o pinador para poder também agilizar aqui a minha secagem, para eu poder fazer o vídeo. Mas se eu estivesse fazendo e deixando com cola secar sob pressão, ou coloco um peso aqui, ela não vai soltar, eu posso garantir. Eu já adiantei aqui, para não perder muito tempo aqui, o que eu fiz? Aqui não tem muito padrão, porque cada madeira tem um desenho. Eu prendi a madeira para que ela não tivesse jogo aqui na hora que eu estiver passando a tupia. Uma das coisas que eu tenho que prestar atenção é com relação ao veio da madeira. Como o veio são todos na mesma direção, sempre apontando para o topo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar passar a tupia nesse sentido, para que eu não arrepie e não estrague a madeira. Nessa direção, seguindo esse sentido, eu vou ir na direção dos veios da madeira.
Então eu não vou estragar a madeira e fica mais fácil, inclusive, para eu fazer o desengrosso. Para que serve essas madeiras laterais aqui? Para que ele serve? Para eu poder colocar a tupi aqui e devagar abaixando a fresa e conseguindo aplanar a madeira. É importante que você coloque a madeira sem jogo. Se precisar colocar um calço embaixo para equilibrar ela, para você conseguir fazer o aplanamento aqui correto. Essas madeiras aqui servem para guiar o meu gabarito, para quando eu estiver puxando a tupia, eu não tenho problema de saída aqui de desalinhar e acabar aqui errando no desengrosso e até mesmo ele escapando aqui e eu não conseguindo controlar. Então ele serve para conter aqui as minhas laterais e ir guiando o meu gabarito dentro desse trilho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui a tupia e vou ir desengrossando aos poucos. O ideal é que você faça no máximo até 3 milímetros de desengrosso, para que você também não force muito a tupia. Essa madeira aqui é uma madeira sibipiruna, ela é uma madeira dura, então eu preciso ir devagarzinho para ir aplanando ela e não ter problema também de acidente, estragar a minha fresa e até estragar o meu material qual eu vou aplanar. Um outro ponto importante é utilizar máscara. Essas madeiras maciças, elas soltam um pó muito forte, irrita a respiração. Então, aconselho você utilizar a máscara de respiração. Depois que você terminar toda, aplanou, faz uma lavagem no nariz para você limpar esse pó que fica dentro do nariz. Então, é uma proteção aí, acho que vale a pena comentar. Um outro ponto importante é, mesmo que você utilize óculos, que você acaba usando o óculos como óculos protetor da vista, como você está aplanando aqui, espirra muito. Então o ideal é você usar um capacete e sempre procurar colocar o capacete mais preso aqui perto do peito aqui, para que não espirre madeira em você. Quando você utiliza aqui um avental, como nesse caso aqui eu estou fazendo na lateral, eu não estou fazendo frontal, quando eu estou fazendo frontal espirra muito madeira e ela vem com muita velocidade e machuca. Então o avental acaba te protegendo. Mesmo desse jeito acaba espirrando. Então eu também uso o avental para o avental poder proteger aqui e a madeira não me machucar. Um outro ponto, quando você não utiliza o capacete, você está usando óculos, de repente espirra aqui e ela vem no teu rosto, vai cortar, vai te machucar. Então procure utilizar aí um protetor facial, além do óculos, para garantir aí a segurança durante o desengrosso. Pronto, a nossa moldura aqui está feita. Eu esqueci de passar dois detalhes, as medidas e um detalhe muito importante. O topo dessa armação aqui, dessa moldura, ele tem que estar cortado a 45 graus. Eu acabei esquecendo de fazer isso, depois eu tive que despregar, soltar e cortar essa parte de cima a 45 graus lá na serra de bancada. Depois que você cortou 45 graus, o que você vai fazer? Você vai colar ela normal, como se tivesse colado a outra. É a mesma medida da espessura aqui, da largura da moldura, cola, você vai ter isso daqui, 45 graus. O que vai acontecer? Essa parte é a parte que vai ficar atrás do espelho. Essa vai ser a moldura que vai ficar atrás lá do espelho. Por quê? Quando você tiver com esses 45 graus lá para dentro, essa parte aqui, depois eu vou explicar, claro, para ficar mais esclarecida essa parte, você vai grudar isso daqui lá na parede, eu vou parafusar, vou fixar isso aqui lá na parede, e quando eu vier com o meu espelho, eu vou entrar com ele aqui, e ele vai engatar, ele vai segurar. Isso chama-se mão amiga. Bastante utilizado, eu tenho aqui em todos os painéis aqui para poder segurar e apoiar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui na parte da frente, ou seja, na parte que vai ficar para a parede, eu vou passar uma lixa
100 e uma 220 para dar um acabamento. Nessa parte de trás aqui, onde vai ficar colado nas costas do espelho, aqui eu vou passar uma lixa 40. Por que só 40? Para deixar bem áspero, porque aqui está meio liso. Então eu preciso que fique bem áspero essa parte que vai ficar grudada lá no espelho, para que quando eu venha com a cola possa aderir ainda mais no espelho. Aqui não dá para eu colocar parafuso, porque eu tenho lá o espelho e essa cola é o suficiente, recomendada pelo fabricante, para poder colocar aqui e grudar o espelho. Essa madeira aqui eu usei o cedrinho, uma sobra de material que eu tinha aqui, usei ele para fazer essa moldura aqui, essa armação. Você pode usar qualquer outro tipo de madeira, inclusive pinos também, que fica muito bom. O que eu vou fazer agora com o espelho? Eu tenho essa parte aqui do espelho, o que eu vou fazer? Eu vou pôr ele para baixo, por isso eu pus o pano aqui para não riscar o vidro. E vou usar essa parte aqui de trás desse espelho aqui. Qual que é a medida desse espelho? Não é um padrão, aí depende do que você quer fazer. Eu pedi esse espelho, encomendei esse espelho aqui com essa medida, 80 centímetros de comprimento por 50 de largura. Esse foi o meu pedido lá, o pessoal cortou aqui e lapidou as laterais do vidro, do espelho. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui um borrifador de água no pano, só para poder limpar essa parte de trás, aonde eu vou colocar a cola. Não precisa encharcar o pano, é só para limpar, para tirar a gordura, por acaso tem alguma gordura. Se você quiser usar um paninho com detergente, também pode, dependendo do estado aí do espelho. Não aperta muito para não quebrar o espelho. Então vou limpar bem aqui essa parte, onde vai entrar a minha moldura. Do outro lado um pouquinho mais seco, venho aqui e seco ele, deixo ele secar um pouquinho, aí sim eu vou vir com a moldura. Quando eu colocar aqui no espelho, a moldura para mim está normal, mas lá para o espelho, lá para dentro, vai ficar a parte do 45 graus, que é justamente para encostar na parede e travar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma medida, de forma que ele fique centralizado, e vou passar cola nele agora, e com as palmas da mão, eu vou apertando ele devagarzinho, para ele poder aderir. O ideal é que quando você entre com a cola que você vai posicionar, você dá uma mexidinha só para reposicionar a cola, e depois você vem com a palma da mão e vem apertando um pouquinho para poder fazer a aderência e deixa ele colando aqui. Não há necessidade de colocar nenhum peso aqui em cima, porque se você colocar um peso excessivo, você pode quebrar o espelho. Então certifica de que o espelho está bem calçado para você poder colocar a moldura e fixar a moldura aqui atrás do espelho. Eu vou usar um lápis para riscar aqui, para depois me orientar e eu não ter que fazer a marcação de novo. Fiz a marcação aqui, para eu poder depois alinhar aqui, com a cola ficar mais fácil eu reposicionar ele. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar deste lado aqui, aonde é o que? O chanfro, onde está o 45 graus. Eu vou trazer ele para mim aqui para poder passar a cola. Lembrando que aqui a gente passou só uma lixa 40 para abrir os poros e deixá-la bem áspera para eu poder aplicar a cola. Eu vou usar agora aqui uma cola, um adesivo bem forte. Esse adesivo é próprio para poder fazer a colagem da madeira no espelho, recomendado pelo próprio fabricante. Eu vou deixar aqui depois o nome dessa cola, independente aqui de marca. Eu adquiri essa cola aqui, o fornecedor que me deu o vidro, ele me deu a cola. Então, essa cola aqui é que eu vou utilizar para poder fazer a colagem aqui, a aderência dessa madeira atrás do meu espelho.
Eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer alguns pontos de cola em toda a minha extensão aqui, para poder fixar essa madeira aqui no meu espelho. Pronto, a gente já aplicou a cola, fiz vários pontos de cola, essa é uma cola bem forte. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar a madeira na marcação onde eu fiz. Venho aqui, marco aqui o canto, tombo um lado e depois vou tombando o outro, vou acomodando a peça aqui. Eu vou dar esse joguinho aqui na peça para poder fazer uma maior aderência. Não vou pressionar com a ponta dos dedos, eu vou pressionar com a palma da minha mão. Sempre faça com as palmas da mão, para não ter perigo de estourar o vidro, não ponha muita força também. Ele está bem aparado aqui, para não ter nenhum perigo, nenhum buraco. Eu coloquei num pano aqui para eu poder fazer essa movimentação. O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar secar aqui por 8 horas. Enquanto seca, a gente vai fazer o acabamento na outra peça lá, que é a que vai na frente do espelho. Eu vou passar essa escova de aço. Se eu perceber que há necessidade de fazer o lixamento, eu faço o lixamento. Se não, eu vou limpar aqui com a escova. Se der tudo certo, eu mantenho ela desse jeito. Se eu fosse usar resina, fosse preencher toda essa parte aqui com resina, eu ia procurar tirar, com certeza, aqui com formão, a parte da casca que desse para tirar, porque senão, quando a resina fosse aderir aqui e a casca solta, eu posso ter a perda da mesa e a perda da peça. Como aqui eu não vou usar, vou aplicar a resina apenas como acabamento, eu vou fazer uma limpeza com essa escova aqui de aço, para ver se fica de bom agrado. Se ficar, eu paro por aqui e começo a fazer o lixamento aqui na base da madeira. Então vou passar agora a palha aqui em toda a extensão. O ideal aqui é que você utilize uma luva. Eu vou pôr uma luva aqui, porque quando eu estou passando aqui a escova, a tendência é espirrar, sair fora esses pelinhos aqui de aço e espirrar na mão. Machuca, chega até machucar. Então use uma luva para você ter um pouquinho mais de segurança. E claro, sempre aqui um protetor facial, porque se espirrar no olho, você tem a proteção do óculos. Mas se espirrar na face, você não tem. Então põe aqui um protetor facial para você usar essa aplicação aqui, essa escova de aço. Fizemos o lixamento, eu passei aqui uma escova de aço, do jeito que eu queria, passei uma lixa flap com grão 80 para poder dar uma arredondada aqui nos cantos aqui, para não machucar a mão, e dar também uma estética mais arredondada aqui na peça. O que acontece? Eu tenho aqui no canal, vou deixar aqui embaixo no link aqui na descrição, para que vocês vejam 3 aulas de uma coffee table que eu mostrei passo a passo. Ao contrário daquela técnica, nós vamos usar a resina aqui para selar a madeira. Porque se eu fizesse o acabamento dela com lixa e depois viesse aqui com um óleo mineral, uma cera de carnaúba ou uma cera de abelha, a madeira, no caso, ela não vai ficar hidratada. E aí ela vai começar a ressecar e rachar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar aqui a VR100. Essa resina, ela é de baixa viscosidade, ela é mais fina, mais líquida, então ela vai penetrar na madeira. Porque eu vou usar o lixamento aqui somente o 40, o grão 40. Eu vou passar uma lixa de grão 40 aqui, para abrir bem os poros da madeira, para que quando eu aplique aqui a VR100, a madeira absorva o máximo possível. Aqui eu não quero brilho, eu já vou deixar o brilho por conta do espelho. O que eu quero aqui é que enalteça aqui a madeira e que eu deixe ela o mais natural possível. Portanto, eu vou usar a resina aqui somente para selar. Claro que aqui nessas partes aqui, o acabamento da resina vai ficar brilhante, porque eu quero assim, quero que fique brilhante nessas partes aqui. E aqui eu não vou lixar depois que eu aplicar a resina. Mas nessa parte de cima, sim, eu vou para que ela penetre o máximo possível. Essa madeira aqui também, ela estava com bastante cupim. A cibipiruna é uma madeira bem propensa a isso.
Então passei bastante veneno aqui de cupim, deixei curtindo aqui por um dia, e a resina também vai penetrar nesses buracos que ficaram, justamente para fazer o quê? Essa selagem por completo, para eu não ter problema de progressão desse bicho aqui na madeira. Importante informar que todos os veios da madeira estão sempre apontando para as extremidades. Então, mesmo que a lixadeira seja a volta orbital, não há necessidade de você ficar acompanhando o processo junto com ela. O movimento é sempre para cá, eu volto, eu venho, eu volto. Vou acompanhar sempre aqui, sempre vou acompanhar os veios da madeira, independente dela ser a volta orbital. Deixa que ela faça o papel dela. Você apenas posiciona aqui, deixa ela percorrer aqui por toda a extensão, sempre no sentido dos veios, para que você não arrepie a madeira e você dê um acabamento bem melhor. Fiz o lixamento com a lixa 40 desse lado, do outro lado, e fiz um lixamento aqui nas laterais. Ela está bem áspera, com os poros bem abertos. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma esguichada aqui com um borrifador de água, vou passar um pano para deixar ainda mais arrepiado aqui os poros da madeira, e vou deixar essa madeira descansar aqui por no mínimo umas 2, 3 horas. Para quê? Para que a água seque e eu possa fazer a aplicação da resina. Eu não vou fazer nenhum outro acabamento nesse primeiro momento. Depois que secou a madeira, eu vou aplicar a resina. Eu não vou me preocupar aqui se vai ficar bolha, se ela vai ficar com algum buraquinho porque entrou e levantou uma bolinha. Não. Aqui eu só vou usar a VR100 para fazer a selagem da madeira. Por ela ser bem líquida, de baixa viscosidade, o que vai acontecer? Ela vai penetrar mais na madeira e vai preservar ainda mais a madeira. Depois que ela secar, eu venho com a lixa, dou um acabamento, aí sim eu venho com lixa, aplico uma lixa 100, depois eu venho para 120, 220, 320 e encerro nas 600. Pronto, vai chegar no efeito que eu quero para esta madeira. A resina não precisa ser aplicada somente para usar como brilho. Você pode usar a resina para selar a madeira e evitar que ela tenha rachaduras, que as rachaduras continuem, porque a resina vai selar esse processo e vai interromper o processo de trincamento aqui, de progresso aqui das trincas da madeira. Para isso serve também a resina VR100. Com o pano agora eu vou fazer o quê? Eu vou auxiliar o processo de secagem da parte da superfície. E aproveito também para limpar a madeira, claro. Muito bem, a madeira secou. O que vai acontecer agora? Eu vou usar a VR100 da VIP Resinas e o endurecedor da VIP Resinas. Quando você adquire esse kit, vem junto um manual de instrução de operação para você usar a resina. Aqui tem todas as informações que você precisa para poder usar sem conhecer nada da resina. Muito importante seguir essas regras e essas medidas para que não dê problema na mistura e aí não surta o efeito adequado para a resina, a aplicação da resina. A VR100 é uma resina de baixa viscosidade, rígida. O que acontece? Ela é mais líquida. Por ela ser mais líquida, ela penetra mais na madeira e ela seca mais rápido do que as demais resinas de média e alta espessura. Por que eu vou usar essa resina VR100? Primeiro porque eu tenho bastante... por conta do cupim foi danificado uma parte dessa madeira e eu quis reaproveitar essa parte. Então passei, claro, o veneno aqui para matar o cupim e parar esse processo. E existem diversas situações de rachadura aqui nessa madeira. Qual é o efeito que eu quero aqui? Eu quero usar essa resina para fazer a selagem dessa madeira, para parar com que ela evolua esse processo de rachadura. A resina, ela vai ficar aqui secando aqui
por 6 horas. O que acontece? Como nós deixamos apenas com a lixa 40, a gente abriu os poros dessa madeira, a resina vai penetrar na madeira de uma forma que nas rachaduras ela vai evitar esse processo contínuo aí de abertura de rachadura e vai, claro, tampar aqui esses buracos causados pelo cupim. Muito bem, dito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora a mistura aqui e o cálculo para a gente não desperdiçar muita resina, mas, claro, fazer resina o suficiente para poder aplicar nessa madeira. A resina VR100, ela pode ser subida no máximo até 5 milímetros. E ainda assim, dependendo muito da temperatura da madeira e do ambiente. O ideal é que a madeira esteja numa média entre 30 a 40 graus de temperatura, a madeira. O que acontece quando você não tem um medidor de umidade de temperatura da madeira? Você vai deixar de aplicar resina por conta disso? Óbvio que não. O que vai acontecer? Quando você colocar a mão na madeira e você sentir que a madeira está seca, que a madeira está numa temperatura ambiente, que ela não está úmida, molhada, você pode então aplicar sim a resina. Difícil, porque às vezes você não tem o aparelho, não há necessidade de você comprar o aparelho se você não vai fazer em grande quantidade. Mas a sensibilidade da mão ao tocar a madeira, se você perceber que ela está úmida, que ela está molhada, não aplica. A madeira está seca, está numa temperatura ambiente, agradável. Se está agradável para você, está agradável para a madeira também. Então pode aplicar que não vai ter problema com relação à resina. Você só vai ter problema se você subir muito além do recomendado pelo fabricante. Aí não é problema de temperatura da madeira, o problema é que você aplicou a resina, subiu a resina além do recomendado, e você vai subir a temperatura dessa resina, você pode trincar a resina ou ela ferver e encher de bolha o teu trabalho. Isso sim pode causar. Agora, se você sentiu que a madeira está numa temperatura ambiente, está seca, pode aplicar que você não vai ter problema com a resina. Para eu aplicar a resina aqui e ter uma estimativa de consumo aqui, quanto eu vou usar, eu vou ter que voltar à matemática básica. Bem básica. Isso significa que a gente tem que encontrar o quê? O volume, para eu poder saber quantos gramas eu vou colocar de resina ou litros. Para eu poder calcular o volume, eu vou fazer o quê? Largura vezes comprimento vezes profundidade. Aqui eu já medi, eu sei que dá 25 centímetros de largura. E de comprimento, 92 centímetros. Resina. Quanto de espessura eu quero aqui? 1 milímetro. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar largura vezes comprimento vezes profundidade. Essa fórmula vai ficar assim. 25 vezes 92 vezes 1 milímetro. Eu vou multiplicar tudo e dividir por 1000, que é para eu transformar para litro. Multiplicando tudo isso, vai dar o quê? 230. Dividido por 1000, 230 gramas. 230 gramas não é 230 gramas de resina e mais o endurecedor. É 230 gramas do sistema, ou seja, da resina e do endurecedor. Então aqui se eu fizer 160 gramas de resina e marquei 88, é 80. Se eu fizer 160 gramas de resina e 80 gramas de endurecedor, vai me dar o que aqui? 240 gramas. E eu preciso de 230. 10 gramas que passou, ótimo, não tem problema. Eu vou conseguir aplicar aqui dentro desse meu espaço que eu tenho aqui. Então aqui eu tenho uma estimativa de 240 gramas que eu vou usar para poder aplicar aqui nessa mesa. E deixar que ela curta e que ela seque e que ela penetre ao máximo na madeira. Como é que vai funcionar aqui na balança? Eu vou ligar minha balança, ela vai zerar, eu vou colocar o meu copo, ele vai pesar o copo, eu vou apertar o quê? A tara, para poder zerar o copo. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui a VR100. Então eu vou colocar quantas gramas? 160 gramas, que é o que eu precisava colocar para poder somar um total de 240 gramas. Então eu vou colocar aqui 160 gramas. Pronto, 162 gramas. O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar zerar de novo.
E agora eu vou entrar aqui com 80 gramas de endurecedor para poder chegar no total de 240 gramas, que é o que eu preciso. O que precisa ser feito agora? Eu vou precisar fazer o que aqui? A mistura, a homogeneização. Uma perfeita mistura com calma, de 2 a 3 minutos, mexendo de forma uniforme, para que você faça a mistura desse sistema e não tenha problema na hora de secar. Se você colocar muito endurecedor além do que deve, você corre o risco de trincar, ter rachaduras em algumas partes da resina. Apesar de que a gente aqui vai usar pouca resina, nós não vamos subir muitos milímetros, apenas 1 milímetro só para poder selar a madeira, mesmo assim eu posso correr o risco de ter muitas bolhas, e se eu for usar uma camada fina e não quero fazer lixamento e polimento e deixar para que ela tenha o máximo de brilho, eu já vou ter problema, eu vou ter que lixar porque tem bolhas. Então tem que colocar a mistura correta, tanto a resina quanto o endurecedor, ou seja, o sistema todo, para que você consiga ter uma boa aplicação e um bom rendimento da resina. Para eu fazer a mistura agora da resina, eu vou usar aqui um pedacinho de madeira, aqui uma sobra bem limpa. Procura deixar limpa essa madeira para que não passe aqui resíduo para dentro da resina. E agora eu vou mexer aqui a resina de uma forma bem uniforme, de 2 a 3 minutos, de forma que ela faça uma perfeita mistura. Eu vou subindo aqui, tirando aqui a resina da parede. De repente tem aqui mais um endurecedor, então eu reintegro aqui nessa mistura, para ela poder ficar perfeita e eu não ter problema na aplicação da resina. Feito isso, o que acontece? A resina ela está cheia de bolha porque você misturou bastante. Se você for aplicar essa resina para atingir o brilho máximo, para você ter a peça totalmente brilhante, você, ao aplicar, tem que passar aqui o soprador. Mas não havia necessidade de eu aplicar aqui o soprador térmico, porque eu não estou preocupado com as bolhas. Eu quero que a resina penetre ao máximo aqui nessa madeira para que ela possa selar a madeira. Essa vai ser o objetivo, essa técnica que eu estou usando é para fazer o selamento dessa madeira. Depois eu vou lixar e aí vir com lixas mais finas para poder alisar. Eu não quero brilho na madeira, eu quero que ela fique muito bem selada para que eu evite esse processo de rachadura. E se porventura tenha ficado algum cupim aqui que foi passado o veneno, deixei aí curtir um dia, aparentemente não tem nada, fiz alguns testes para ver se tinha aqui o cupim, não tem. Então eu quero que a minha resina faça o papel dela, sele a madeira como um todo. Por isso eu vou colocar a resina aqui, a VR100 da VIP Resinas, para poder fazer o quê? A selagem desta madeira. Esse é o objetivo aqui da aplicação dessa resina. O que eu vou fazer? Eu vou despejar na resina, sempre no meio, para que depois eu vá espalhando ela para poder fazer a lateral aqui conforme vai escorrendo. Vai ficar umas bolhas aqui embaixo. Depois que secar, a gente lixa essas bolhas aqui para poder grudar corretamente lá no espelho, para que isso não impeça, não deixe a peça entrar em contato totalmente com o espelho, prejudicando a colagem. A medida ficou perfeita. Eu vou usar aqui uma espátula para ir espalhando mais ela. É uma espátula dentada, justamente para ela poder ir nivelando aqui a madeira. Então eu vou passar a espátula para que ela vá preenchendo aqui o que eu preciso preencher. Ó, percebe que ela já está escorrendo. Eu já vou empurrando já justamente para as extremidades, para que ela escorra, para facilitar a aplicação para mim nas laterais. Espalhado com a espátula. Agora eu vou fazer o quê? Ou eu posso vir com o pincel, se eu não tenho pincel, com a luva eu posso ir passando aqui, olha. Posso ir espalhando ela por toda a minha lateral. E aí eu vou fazendo quando eu não tenho o pincel. Vão ficar bolhas aqui, resíduos, depois a gente lixa. O que eu puder de excesso trazer para as partes que eu quero que preencha, que ela penetre na madeira.
Pronto, agora eu apliquei aqui por toda a extensão dela, ó. Percebe que ela tem aqui uns buraquinhos por conta do cupim. Foi tratado essa parte. Em alguns cantos, olha, ela já está chupando ali a madeira, ó. Percebe que existem algumas bolhas, algumas partes que já estão sendo sugadas. Então a madeira ela tá bem porosa. Ó, vou tentar mudar aqui a câmera para ver se você consegue perceber que já existem algumas partes que já estão, ó, sendo secadas. Ela já está puxando. Aqui na borda não deve acontecer tanto assim como na parte de cima, por conta da casca, mas sempre vai puxando alguma coisa. Já percebe aqui, ó, os buraquinhos, a resina vai penetrando e ela vai já mostrando ali que está sendo puxada ali para dentro da madeira. Eu vou esperar esse processo aqui de secagem. A ideia é que realmente a resina puxe o máximo ali, a madeira puxe o máximo que puder para que vá fazendo esse selamento, essa selagem. Eu estou usando aqui a VR100 da VIP Resinas. É uma resina de baixa viscosidade, de baixa espessura, portanto ela é mais líquida. O objetivo aqui dessa aplicação tem N recursos, N técnicas aí, diversas técnicas, eu vou passando isso ao longo do tempo para que vocês conheçam diversas técnicas de utilização com a VR100. Esse caso aqui eu estou utilizando ela para fazer a selagem da madeira, para que ela pare com esse processo aí de rachadura e evite, claro, como eu fiz aqui, eu passei o veneno para cupim e ficou alguns buracos, eu quero que a resina penetre nesses buracos. Eu não quero esconder, na verdade, nada da madeira. Eu quero que ela fique aqui no seu natural, procurar fazer o máximo possível para que ela fique no seu natural, mas que eu deixe a madeira do jeito que está. Eu vou fazer o lixamento, o acabamento para deixar ela lisa, mas que ela fique muito bem selada com a resina. Porque se eu aplicar óleo nessa madeira, o que vai acontecer é que com o tempo ela vai secar, vai ressecar e vai continuar o processo de rachamento. E às vezes acontece até dela rachar mais rápido, porque ela recebeu uma quantidade de líquido e depois ela parou. O que ela fez? Ela ressecou e isso faz com que a madeira murche e acabe rachando ainda mais as áreas que já estavam rachando. Pronto, secou. Passaram 8 horas. Quando é que eu sei que a resina está seca para eu poder começar a trabalhar, fazer o lixamento? Primeiro, ela não pode estar pegando, porque se ela estiver pegando na tua mão, ela não está seca e você na hora de fazer o lixamento, o que vai acontecer? Vai sair muito na lixa e você vai gastar muita lixa para poder chegar na madeira, porque na verdade a gente não quer arrancar toda a resina, o que a gente quer é fazer um lixamento para dar uma nivelada, para depois vir com as lixas mais finas. Então é que eu vou começar aqui agora com a lixa 100. Outro ponto, põe numa área, principalmente quando ultrapassa a demarcação que você faz, põe a unha e verifica se ela está entrando na resina. Se ela estiver entrando na resina, ela não está no ponto ainda para você fazer o lixamento. Aguarda mais um pouco aí. Verifica se ela estiver meio que emborrachada, não vai ser legal você fazer esse lixamento, mesmo que a gente tenha feito aqui para fazer o selamento. Independente da condição que eu esteja usando a resina, o ideal é que quando você põe a unha, ela não belisque, ela não fique macia, fique dura, rígida, você sinta que ela está rígida. Aí você pode começar o lixamento. Grudou, pôs a unha, percebeu que a unha está entrando, está emborrachada, espera mais um pouco antes de fazer o lixamento. Principalmente se você for fazer como acabamento e você quer o máximo de brilho. Já está na superfície jogada já para dar o brilho. Primeiro que você não precisa nem fazer o lixamento, é só jogar a resina e deixar que ela já vai dar o alto brilho. Agora, se você precisar lixar, você precisa verificar se ela está emborrachada ou se ela está grudando na hora que você põe a mão. Se estiver fazendo isso, não lixa, espera mais um pouco. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou dar uma lixada com a lixa 100. Depois que eu passei toda a lixa 100, está tudo ok, tudo nivelado, eu venho desse lado aqui com a lixa 40, novamente com a 40, para continuar deixando o áspero aqui, para eu poder fazer essa parte aqui, a colagem lá no espelho. Procura com a lixa 40, ela desbasta bastante. Então procura fazer uniforme o lixamento, porque se você lixar muito só aqui na pontinha e tirar além do que deve, o que vai acontecer? As pontas vão ficar para cima, você quando passar a cola, essas pontas não vão aderir lá no espelho. Então procura fazer o lixamento por completo,
uniforme para que você mantenha a madeira o mais reto possível aqui para poder entrar em contato com o vidro lá e com a cola e fazer a perfeita aderência. A gente já fez o lixamento, tiramos aqui os excessos, aquelas bolinhas que ficavam aqui embaixo, porque eu preciso que ela entre em contato toda na parte lá do espelho, então ela tem que estar o mais plana possível para encostar toda ela e fazer uma boa aderência, uma boa colagem. Aqui a gente chegou até a lixa 600, a resina fez o seu trabalho, ela entrou em todas as áreas aqui, os buracos que eu queria, as rachaduras, e a gente chegou na lixa 600. Aonde está o segredo agora do brilho da madeira? O que acontece? Ela está bem lisa já, a gente não consegue ter essa sensação aqui no vídeo, mas ela está bem lisa. O que vai acontecer agora? Eu vou direto para uma lixa 5000, que é uma lixa especial para fazer o máximo do brilho de lixamento em madeira ou resina. O que eu vou fazer? Eu vou vir direto com ela com uma politriz. Eu vou pôr aqui a politriz na velocidade máxima, para poder chegar no brilho máximo que eu quero aqui dessa madeira. Então depois, quando eu terminar de fazer esse polimento agora, eu vou mostrar aqui com a câmera bem próxima para ver o brilho que ela deixa a lixa, ou seja, ela vai fechando aqui ao máximo os poros da madeira e deixa bem brilhante. Quando a madeira começa a brilhar tanto assim, significa que os poros delas estão bem fechados. E aí depois, para eu dar um acabamento, eu posso vir com um óleo mineral e com uma cera de carnaúba ou uma cera de abelha para poder dar um lustre aqui depois que secar e deixar a madeira num brilho maravilhoso, praticamente quase que no natural dela, mas ela bem selada aqui com a resina para parar o processo aqui de rachadura e se porventura tivesse ficado algum cupim aqui na madeira, para que a resina possa por definitivo parar esse processo. Então agora eu vou fazer o polimento com essa lixa 5000. Pronto, a peça ficou secando por mais de 8 horas, mais ou menos umas 12 horas aqui a peça ficou secando. É uma peça que segura bem aqui, a cola segura bem, ela é própria para isso. O que nós vamos fazer agora? Eu vou agora virar o espelho por esta parte agora aqui para cima. Eu vou pôr aqui 2 calços, só para apoiar o vidro aqui desse lado aqui, porque nas pontas eu não pus a armação. Poderia ter vindo um pouquinho mais para cá para poder ter fechado, mas não achei necessário. Mas se você quiser fazer em toda a extensão do espelho, tudo bem, pode fazer. Na verdade, onde eu vou usar a pressão agora, nesse momento, somente aqui quando eu vou colocar a peça aqui, e depois não vou fazer mais pressão, então julguei não ser necessário. Mas se você quiser usar um pouco mais a extensão aqui em cima para poder deixar ele um pouco mais seguro, tudo bem, fica aí a teu critério. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos limpar aqui essa parte do espelho para poder colocar a peça aqui. O ideal é que você passe um paninho com detergente ou um paninho só com água para poder limpar e deixar essa área aqui sem gordura nenhuma para vir a cola e aderir com maior segurança. Eu vou vir com a cola na madeira e depois eu posiciono ela aqui no vidro. Esse é o suporte que vai aqui na parede. Percebe que o 45 graus aqui está invertido, para que quando eu venha com a moldura, eu encaixe ele aqui e ele fique fixo. Eu coloquei com 3 parafusos, para mais segurança, poderia ter colocado 2, mas eu optei por 3 aqui para deixar um pouco mais seguro, um pouco mais firme na parede. Agora eu vou vir aqui com a moldura, com o espelho e encaixar ele aqui.